Eu estou conversando já aqui no programa com o superintendente do PROCON, ele continua comigo, Egmar Ferraz, e ele está me ajudando a receber agora o novo convidado, o economista Gustavo de Leva. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Bom dia. Entrevistados aqui de peso, né, de importância para poder ajudar a tratar esse tema aqui com o nosso telespectador. Nosso objetivo é trazer informações assim que deixem muito claro a importância de cada parte na relação de consumo cumprir as regras, né? Eu estava lendo um dado, ele diz o seguinte, que para 2023 a promessa é de um crescimento assim de no mínimo 10% na Black Friday em relação ao mesmo período em 2022, segundo aí as projeções de mercado. Tem uma pesquisa aí, uma mundial aí de notícias, que aponta que 67%, pessoal, dos consumidores pretendem comprar nessa Black Friday, 91 deles pretende pesquisar sobre o produto antes do dia 24 de novembro. O Gustavo já começa falando com a gente, né, doutor Guimarães, antes de voltarmos, que a pesquisa é fundamental para a economia, para a boa economia. Isso. Em relação ao que você citou a respeito da pesquisa, o ano de 2022 foi um ano assim, que a Black Friday teve um recuo, né? Ela não teve um deslanche muito grande em função assim, da Copa do Mundo e da eleição também. Já esse ano, estão esperando assim, justamente um crescimento muito maior, principalmente na venda de eletroeletrônicos, né? Eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Só para trazer alguns dados assim, para o pessoal, a gente precisa ter muita consciência na hora de fazer a compra. Por quê? A maioria das compras ela é a prazo, ou seja, 72% é no cartão parcelado. Então, a dica que a gente dá é o seguinte, faz as pesquisas corretas, verifica se aquele produto atende a sua necessidade, porque nós somos movidos a desejos. E desejos e sonhos têm preço. Só que a gente tem que saber o seguinte, não deixar que esses sonhos se tornem um pesadelo. Então a sugestão que a gente faz é o seguinte, verifique se aquilo ali é uma necessidade para você. Muitas vezes a gente olha, né, o pessoal fazendo marketing muito agressivo, porque a cada dia que passa o marketing está cada vez mais agressivo, mais chamativo, mexendo mais conosco. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar se aquilo realmente faz parte da nossa necessidade. Talvez a gente olha, né, fala, nossa, vou comprar certas coisas, tá muito barato, vou comprar mais coisas. Você não precisa. Eu fico vendo, o marketing mexe com as emoções para mexer com o bolso de todo mundo, né? E faz um trabalho bem feito. O que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, a emoção, junto com a emoção você tem a razão. E não deixar só pela emoção, tem a razão, tem porque a conta vai chegar. Se você parcelou, a emoção foi muito boa, porque assim, quando você compra, o que acontece? Eu tanto que a gente fica feliz quando você compra. A gente sai, é muito assim, a gente se sente importante, se sente assim, é muito agradável. Só que se você fez uma má compra, isso vai se tornar um pesadelo, porque você vai ter que pagar. É igual eu falo para todo mundo, comprar é muito fácil, o difícil é pagar. Cartão de crédito é um grande vilão, é o maior? Hoje o dinheiro praticamente em espécie ele sumiu, né? Hoje todo mundo tem um cartão de crédito, até mesmo porque quando você pega uma carteira e recheia ela de dinheiro, na medida que você vai gastando aquele dinheiro, você vai percebendo que seu dinheiro vai acabando. Mas no cartão não, você vai passar o cartão ali a 20, 30, 50, 100 e você vai passando. Então você vai perdendo o controle, porque o cartão, a facilidade dele te traz esse mau resultado futuramente, porque você não consegue identificar o quanto você gastou naquele dia. Já o dinheiro não, o dinheiro você vai gastando, você vai percebendo. E lá no PROCON, vocês observam muito? Porque, por exemplo, recentemente teve um mutirão de renegociação, tem muito problema relacionado ao cartão? Sim, acho que é fundamental isso que ele colocou, a não percepção do quantitativo de dinheiro. E isso vale principalmente para os nossos jovens. Porque na nossa geração nós ainda vimos dinheiro, então a gente tem a noção de quantidade e de valor. Essa geração que está chegando, ela não sabe o que é quantidade de dinheiro. Então ela sabe que basta passar o cartão. E a gente vê muitas vezes a própria mãe falando assim, meu filho quer comprar isso, falei que não tinha dinheiro, ele falou o seguinte, não mãe, passa o cartão. Né? Como se fosse um passe mais, como se isso fosse a varinha do Harry Potter, né? Você passa o cartão e tudo resolve. Né? E esse é o grande problema que a gente tem dentro de um planejamento familiar e, por conseguinte, dentro das compras. Eu saio na rua, tenho crédito, e o crédito hoje os bancos facilitam sobremaneira, dão créditos muito acima daquilo que se deveria dar, porque não há um estudo de quanto que você deveria ter condições. Por isso que se fala muito hoje
de que é preciso que haja uma oferta de crédito responsável por parte das instituições bancárias. Olha, é o contrário, ou seja, quem tem que assumir hoje. E existem decisões, inclusive, condenando bancos porque ofereceu o crédito sem ter condições. Olha, se meu não tem negativado, se eu não tenho uma receita comprovada, como é que eu ofereço um crédito para essa pessoa acima? Eu, na verdade, estou empurrando ela para o abismo. Então, o crédito responsável, ela é responsabilidade tanto de quem oferece o crédito, de quem consome. Então, isso é muito interessante. importante. E, gente, eu falo, é a relação de consumo que tem que ser muito equilibrada, né? Eu quero chamar agora, porque Pabline Queiroz, nossa diretora, está dizendo que tem perguntas chegando, né? Pabline, estão prontas aí? Vamos dar uma olhadinha e trazer aqui para os nossos convidados. Olha lá, uma pessoa fez a seguinte pergunta. Comprei um produto vencido no supermercado e não quiseram trocar. Tenho esse direito? Na hora eu não olhei. Bom, primeiro, lógico que tem direito. Primeiro, esse produto nem poderia estar lá. É passível de infracionar quando se coloca um produto à disposição vencido. Ele nem poderia estar lá. Pode dar multa. Você comprou, pode dar multa tranquilamente. Se você comprou, está vencido, pode levar o cupom e devolver, eles são obrigados a receber. Gente, não recebeu, não trocou, aciona o PROCON imediatamente, não há problema nenhum. E esse tipo de situação, se ligar no 151, a probabilidade do fiscal deslocar naquele mesmo momento, ela existe. Então, a gente tem feito esse monitoramento, a gente pede, logicamente, que os lojistas tomem cuidado. É possível ter erros? Sim, é possível ter erros, mas ele tem que ser exceção dentro de uma regra de um supermercado, de qualquer estabelecimento que tem produtos com vencimento. Perfeito. Tem mais comentário, tem mais perguntinhas aí, vamos dar uma olhada aí. Tem uma segunda que eu acho bem interessante de trazermos também. Outro dia o vendedor não gostou quando eu perguntei os juros na prestação da televisão. Tem esse direito? Essa até quero que o Gustavo comente, né? Olha lá, tem o direito? A questão dos juros embutidos, que pode virar armadilha, né? O que a gente comenta é o seguinte, tudo que tem prazo tem juros. Não tem como eu comprar qualquer coisa parcelada que não tenha juros. Porque se você tem um dinheiro que você coloca na poupança, a poupança que seja menor remuneração, ele vai te pagar um certo juros. Aí, como que eu vou comprar uma televisão parcelada e não tem juros? Então, o que acontece? Muitas vezes, o vendedor também, ele não tem ciência. Né, do juros. Por quê? Geralmente pega-se o valor da mercadoria e faz um embute. Eu pego esse juros e coloco dentro do preço da mercadoria. Então, eu vou dar um exemplo assim. Se uma televisão custa R$1.000, ele poderia vender aquela televisão à vista por 850. Só que para o comerciante, o que ele faz? Não é interessante. Por que não é interessante para o comerciante? Porque as compras à vista, ela é muito pouca, ela é mínima. Então, o que ele faz? Como ele sabe que a maioria das compras, elas são às prazos, o que eles fazem? Eles embutem esses juros no preço da televisão, desses 850, vende ela por 1.000 e faz em 10 vezes sem juros. E o consumidor tem esse direito, sim. Ele tem que cobrar do gerente, do vendedor, de saber o que está acontecendo. Essa situação que o Gustavo está colocando não é possível monitorar, porque isso acontece por detrás dos bastidores. Agora, aquelas vendas em que parceladamente ainda assim tem juros, é obrigado a estar na etiqueta todas as condições de juros, inclusive a taxa final e o valor final de pagamento. Isso é obrigação de estar no produto. E só lembrando, o que acontece muitas vezes, como a gente pratica os juros compostos, tem gente que pratica juros que não são devidos, ou seja, eles praticam juros simples e na hora que você faz o sistema de amortização, ele faz um sistema composto, assim, um juros composto. Então, assim, muitas vezes tem gente que até mente nos juros e não é de fato aquele que ele está informando. Alerta aqui no nosso Manhã Total, gente, para que se cumpra a legislação respeito ao consumidor. Tem mais uma participação de telespectador, né? O pessoal manda os temas, sugere aqui para a nossa produção. Compras na Black Friday, olha. Tem as mesmas regras de troca ou assistência técnica em caso de problema? Sim, não há diferença nenhuma. Lembrando que as compras através da internet, você tem os 7 dias de arrependimento, recebeu o produto, 7 dias para trocar, independente se é promocional ou não. Agora, as compras em lojas físicas não existem 7 dias. Isso quer dizer que a loja não está obrigada a trocar o produto por arrependimento. Se eu comprei hoje, vou lá amanhã. Agora, todas as lojas têm a sua política de troca. Você tem que estar atento a isso, perguntar e pegar algum documento, ainda que seja um carimbo, para falar assim, não, você pode vir trocar com 10 dias, com 15 dias, essa é uma política interna. Né? Com relação à assistência técnica, também é a mesma coisa.
Comprou o produto, ele estragou, a loja tem o direito de enviar para assistência técnica. Nós não temos o direito de exigir a troca imediata. Somente se não der conserto, somente se realmente não for possível atender essa demanda, é que aí o consumidor passa a ter direito da troca do produto. Para a gente encerrar essa conversa, eu queria perguntar para o Gustavo o seguinte. Qual é a dica para quem está nos assistindo agora para fazer esse planejamento adequado das compras? Black Friday última semana desse mês, as comprinhas de novembro, mas tem o Natal, que é um grande atrativo aí no setor das compras, mas tem também janeiro. Um monte de compromissos, né, para o trabalhador. A dica que eu dou é o seguinte, não ir por impulso. Vê se você necessita realmente daquele produto. Quem puder utilizar Black Friday já para comprar assim, as compras de Natal, né, para a família e tudo mais, já faça isso agora. Se o preço estiver bacana, já compra nesse período agora. Porque não adianta você ir por impulso agora, chega o Natal, eu vou gastar mais um pouco, aí quando você vira o ano, aí o que acontece? Você tem os impostos que você tem que pagar, material escolar e outras coisas. Então, a dica que eu dou é isso, verifique se há necessidade, né? Você precisa daquela mercadoria, né? Então, já aproveita e compre as compras de Natal de todo mundo, a família inteira nesse período. Não faça endividamento que você, né, vai se satisfazer agora, mas quando vira o ano, você já entra endividado. É o pesadelo que você diz. O que a gente nota é o seguinte, cada vez mais a população está ficando cada vez mais endividada. Saiu reportagem, né, dados de Uberlândia, que quase a metade da população está endividada. Então, assim, começa um ano um pouco diferente. Agora, para a gente fazer o planejamento, a gente fala muito em planejamento, mas primeiro tem que ter atitude. Eu vou ter atitude, entendeu? Falar é muito bonito, mas você tem que agir, né? Eu tenho que começar a me regular, a saber falar não. Não preciso, não quero. O meu amigo tem, eu não vou entrar na mesma coisa dos meus amigos. Eu posso esperar, minha vida é a minha. Eu posso esperar. Eu acho assim, a gente precisa reconhecer a necessidade. É igual a gente fala, a gente precisa descobrir a nossa identidade. E o que está faltando é isso. Não deixar levar pelos outros. Que coisa boa, que grande reflexão. Eu quero agradecer demais a presença dos nossos convidados aqui. Entrevista, bate-papo valioso, todo mundo vai refletir com toda certeza. Vamos correr do super endividamento que não faz bem para o bolso das famílias, não faz bem para a economia. Sucesso a vocês nesse fim de ano, né? Se forem comprar excelentes compras, porque nos deram verdadeira aula aqui, né? Pra gente seguir. Obrigada mais uma vez e voltem outras vezes aqui no nosso Manhã Total pra gente conversar mais.